Fala, meu povo lindo, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei a hora que você vai estar nos assistindo, mas é um prazer tê-los aqui conosco nesse podcast que sempre vem com um tema açucarado, adocicado, aquele tema que cativa o ser humano e faz bem para a sociedade, sempre mais e mais. Nesse estúdio que é maravilhoso, no estúdio Realize! Gente, estúdio Realize, localizado aqui no Cadima Shopping, no último andar. Vem pra cá, entra em contato com a Paty, com o Hugo, vem marcar o quê? Vem fazer o seu podcast, vem fazer a sua gravação e vem realizar o seu sonho de gravar consultorias. Vem ser chiquíssimo e fazer uma mentoria. Nossa, plenas e absolutas. Opções temos a 1000. Então, assim, só vem pra cá e entra em contato e vê tudo que o estúdio pode te oferecer. Tenho certeza que você não vai se decepcionar. Porque nós, de meras mortais... agora estamos semi-profissionais graças ao estúdio Realize. O profissional é do estúdio, o semi é da gente, tá, gente? Com essa mesa maravilhosa que a nossa padaria Master Pão sempre vem cada dia mais e mais abençoando esse projeto, desse podcast com tanta delícia, tanta maravilha. O nosso bolo de banana de volta. A Grazi já falou que é para deixar ela quietinha, que hoje ela só vai estar aqui se deliciando. E, gente, hoje eu vou começar diferente, tá, Grazi? Eu sempre começo falando de tudo. Ninguém só tá bom de ninguém isso, ninguém aquilo, claro, é? Então, hoje eu vou fazer o seguinte. Gente, tá assistindo a gente no YouTube? Vai lá, dá aquela corridinha no sininho, pá! Curtiu. Se inscreve no canal, procura a gente no Instagram, procura a gente no Facebook, estamos no Spotify, TikTok, estamos em todas as redes sociais. Nos ajudem a chegar a outras pessoas, a mais pessoas. Nós estamos com esse projeto porque começou lá atrás, quando as duas capengas Xoximanca se reuniram para tomar um café. Então, para quem não sabe a nossa história, eu vou fazer um resumão de 3 segundos. Nos reunimos para tomar café para contar a nossa vida, os nossos laudos, que não tinha laudo nenhum. A gente sentava na mesa de Graziele, tomava café e dava gargalhada. Desde então surgiu o Café Podcast, o podcast Café Com. De lá para cá rolaram as cirurgias, rim, vesícula, um infarto e estamos aqui. Seguimos plenas e absolutas, talvez absolutas, plenas nem tanto, mas seguimos. E com isso trazemos toda semana pessoas com diferentes estilos, diferentes jeitos para mostrar o seguinte: mesmo na tempestade, Deus não soltou a mão de ninguém. Com certeza. Mesmo na dificuldade, mesmo nas loucuras do dia a dia, nós temos um Criador absoluto que se encontra presente no nosso ser. Tivemos professores de música que deram um show aqui e mostraram como a música ajuda a salvar almas. E tivemos padres, sacerdotes, leigas consagradas, testemunhos de pessoas que venceram, desde famílias, tumor a problemas de família. Então, gente, aqui essa mesa é uma mesa que a gente acabou de falar, né, para a convidada de hoje. É uma partilha entre amigos. Então, que vocês possam estar apoiando a gente a chegar a novos amigos. Grazi, é com você, porque eu já comecei demais. Estou aqui, minha gente, povo cafeconista. Como diz minha filha Ana, de 6 anos, apelidou todo mundo de cafeconista. Seja sempre muito bem-vindo aqui. Quero voltar em 2 coisas que a gente não falou. Campanha do leite. Sim. Adote o interno da Casa dos Pobres. Tem informação lá no nosso Instagram. Se cadastre e seja um benfeitor. Ajude a Casa dos Pobres, que tem a necessidade muito grande de leite. Né? Então, ajude a gente a ajudar a Casa dos Pobres. São mais de 140 internos que necessitam de leite, né? Sendo que 80% da produção de todas as misturas para o consumo deles precisa de leite. Então, assim, são muitos litros de leite por dia, gente. São 6 refeições que eles usam leite. Em todas as refeições eles usam. Então, a gente precisa ajudar a essa casa que tem ajudado tanto a sociedade friburguense. Né? E estar inserido lá. Nossa, a gente passou lá na festa que teve, e a gente passou um dia tão maravilhoso em família e levando essa campanha que, assim, a gente tem que
abraçar mais a Casa dos Pobres, não só a Casa dos Pobres, mas todas as casas de acolhida da nossa região. Porque imagina só, tá um velhinho lá e ser tão bem tratado como eles são. Sim. Né? Um necessitado, um deficiente, essas coisas todas. Então, a gente tem que fazer aquela gotinha, que aí já vai fazer a diferença no oceano. Sim. E a outra coisa, falando em Casa dos Pobres, já vou puxar aqui pro nosso 4 de outubro. Ó, estamos aí com o nosso evento Mariá, nosso Kairós para Mulheres Mariá, que vai acontecer na Casa dos Pobres. Exatamente. Então tá tudo ali interligado, né? E nós vamos ter esse dia maravilhoso, sensacional, com leveza, uma pregadora maravilhosa que vem aí, ó. Estamos ainda no mistério nas redes sociais, mas ela vem aí para estar com a gente nesse dia sensacional. E você que é mulher, já convidamos a nossa convidada aqui também, participe, faça parte, procure a gente lá no nosso Instagram e venha viver esse aniversário do Café com 1 aninho. E a gente separou, nosso baby. A gente escolheu fazer um Kairós feminino, justamente assim, não é porque os homens não merecem, tá, gente? É só pra gente também deixar essa claro. Coisa bem explicadinha. Tivemos homens aqui também na nossa mesa. O seu dito é um deles que estava aqui, muitas né? muitas vezes. Várias vezes. Enfim, voltando para a palavra. Por que decidimos fazer um Kairós para mulheres? Porque percebemos que as mulheres, elas cuidam de todo mundo. E elas, às vezes, não param para se cuidar. Então, é um tempo de pausa que a gente vai parar para ouvir que Deus tem para nos dizer. E aqui seguimos tentando. É verdade. Já deixei uma dica. Já deixou uma dica, já deixou uma boa dica da nossa convidada. Exatamente. Do nosso Kairós. Gente, voltando aqui, queria receber com muito carinho, muita alegria a nossa convidada. Posso falar o nome dela completo? Eu acho que você não vai saber quem é. Ela é a Josilene Ortiz Moser talvez puxe um cadinho, Rezende. A nossa querida e amada, que todo mundo conhece, você aí vai saber também, Tia Josi. Seja super bem-vinda aqui na mesa do Café Com. Se apresenta pra gente. Você que é catequista aí, já está quase fazendo bodas de prata como catequista. Seja super bem-vinda, Josi. Primeira coisa que eu gostaria de dizer é agradecer, né? Por esse convite, por estar aqui com pessoas tão maravilhosas. Ah, meu porque Deus. a gente muito querida do meu coração, né? E num ambiente tão agradável, com um assunto que é tão gostoso da gente partilhar. Né? Então, primeira coisa é gratidão mesmo. Fica aqui uma saudade também do nosso querido bispo, que nosso bispo antecessor, isso. Né? E que deixou essa palavra assim muito latente na nossa mente. Então, a gente tem que agradecer mesmo, nosso coração. Então, agradecer por esse momento. E, de fato, nem eu, às vezes, me lembro que meu nome é Josilene. Até eu me identifico muito mais como Josi, Tia Josi. Então, fiquem à vontade para Tia Josi, que vou me sentir completamente bem com isso. Ai, meu Deus. Muito obrigada por estar aqui hoje. Nossa, a alegria nossa de te receber nesse Café com Catequese, né, minha gente? Café com Catequese. Nesse mês de agosto, que é um mês voltado completamente para as vocações, é muito importante trazer aquele que ensina a palavra, que ensina um pouquinho da doutrina da nossa fé para crianças. Que, assim, crianças, jovens, adultos, e que molda, né, Grazi? É verdade. Josi, conta pra gente essa experiência do ser catequista. Olha, era algo que eu nunca tinha pensado, imaginado, não. Né? Foi algo que Deus foi colocando na minha vida do jeitinho como Ele quis. Né? Eu sou formada, né? Na educação, minha área de formação é educação, só que eu deixei a educação e fui trabalhar com meu esposo no comércio. Sim. E um belo dia eu fui convidada a retornar à educação, para aquele nosso antigo colégio, saudoso colégio Nossa Senhora das Graças. Ah, gente, eu estudei lá. Obrigada, Graça. E com esse convite surgiu a oportunidade, né, de fazer aquele trabalho missionário, né, com as crianças, porque pelo fato da escola ser próxima, né, ser dentro da paróquia,
Então, já havia ali um vínculo entre a escola e a paróquia com a questão da catequese. E, automaticamente, eu entrei na catequese. Né? Aí, e, a partir de lá, eu caminhei com a catequese. E eu percebi agora, com o convite de vocês, que eu já estou quase fazendo bodas de prata. É verdade. Eu nunca tinha percebido que era tanto tempo de estrada, de caminhada. Eu fui contar quando você mandou assim, desde 2004. E para mim, eu vou ser sincera, me surpreendeu em qual sentido? Eu tô ali no Graças, né? Eu comecei a minha caminhada, né, com Jesus ali no Graças, e até brincava com a Arielle que esse mês, agora de agosto, eu fiz bodas de prata de seguir Jesus, graças a Deus. Né? E aí, quando eu vi Josi 2004, eu falei assim, gente, toda a lembrança que eu tenho da Josi é com catequese. Eu falei assim, eu fiquei ainda 4 anos ali na paróquia, assim, até você realmente se envolver com a catequese, sempre achando que você era catequista. Mesmo você ainda não sendo. Não. Eu comecei lá no ano 2000. Eu falei, gente, como é que tem coisa que é ali com a pessoa mesmo, né? Eu achava que ela era catequista. Né? Sim. Sempre achei. Eu sempre participei na paróquia, né? Desde que meus filhos eram pequenos, sempre participei no horário da missa da manhã. Sim. Então, sempre estava junto com as crianças. Né? Então, talvez por isso que tivesse ficado aí essa Você cantava. dúvida. É, isso aí. Aí, quando vocês me convidaram, eu falei, gente, onde que eu vou ter certeza dessa data? Porque isso também nunca foi algo assim que chamasse a minha atenção. Fui lá na minha carteira de trabalho, 2004. Aí eu falei, gente, 21 anos, né? Quantas crianças, quantas famílias eu já convivi. E assim, infelizmente, a gente não consegue lembrar o nome de todos. Mas quando a gente bate o olho nessas crianças que agora já são adultos, nossa, o coração da gente se aquece por saber que a gente fez parte daquela história, daquela vida. E se aquece ainda mais quando a gente vê os que estão perseverantes, né? É verdade. É muito bom, é muito bom. Interessante ela falar quantas pessoas, eu estava pensando isso. Vamos pegar, assim... Por baixo. Não, vamos pegar uma forma baixa o último ano. O último ano, quantas pessoas mais ou menos você acha que você passou pela sua catequese, pela aulinha lá? Vamos lá. Ultimamente, as turmas são menores, né? As turmas são menores, mas eu me lembro de um ano que tiveram 60 crianças. 60 crianças em um ano. 20 anos. Meu Deus. Só que aí a gente pode multiplicar, porque aí também tem o trabalho de colégio versus trabalho de igreja, porque também aí não era só no colégio, era na igreja também. Aí de brincadeira, 1.200, certo? Mais ou menos, 20. Sim. Então, assim, 1.200, numa base. Foram bem catequizadas. Olha só quantas pessoas para formar, para falar de Jesus. A gente quer acreditar, né? E eu penso muito nisso, que a gente convive com muitas pessoas. Sim. Eu, no meu caso, vocês também, né? Que estão sempre inseridas em paróquia. E que a gente possa mesmo, nesse convívio, a gente evangelizar sem perceber que está fazendo. É verdade. Né? É uma coisa que um fala aqui, outra coisa que outro fala ali, aí você chega à seguinte conclusão. Acho que foi bom. Foi boa essa experiência. Deixei uma boa lembrança, uma boa recordação. Né? É um aluno que passa por você na rua, é um outro que manda uma mensagem no dia do catequista que você nem esperava, né? Então, é muito bom, é muito bom. Agradeço muito a Deus por isso. Eu falo pela experiência do Bernardo. O Bernardo teve com o Josi há uns 7 anos atrás. No Graças. Mercedes. Depois, quando saiu, ele foi para lá, mas ele não ficou muito tempo lá, né? Sim. Teve um tempo no Mercedes contigo e teve no Graças... Foi só, acho que era só missa, alguma coisa assim. Comecei em 2017. Isso aí. Né? Aí você pensa assim, vê onde vê Josi, tia Josi pra cá, tia Josi pra lá. E assim, trata com aquele melequento de 5 anos que conheceu Josi. E assim, o amor e o carinho que traz é muito legal. Sim. Entendeu? E isso todas as crianças que brotam. Porque assim, o padre Marcos Vinícius, ele fala uma coisa que eu acho muito interessante. Quer acolher bem alguém, colha bem seu filho. E, assim, tratar a criança bem, ela leva aquilo pro resto da vida.
pro resto da vida. Contagia toda a família. Contagia né? toda a Sim, família. sim. E acaba A gente cria, evangelizando né? toda a família, né? É verdade. A gente cria vínculo, né? Uhum. E criar vínculo através da criança é muito mais fácil. É muito mais fácil. Quando você falou essa palavra, eu lembrei da minha avó. Minha avó dizia: quem beija meus filhos, adoça a minha boca. Gostei, hein? Gostei muito. Conhecia, não? Conhecia, não. Ditado antigo. Muito antigo, eu lembro dela dizendo isso. E é verdade. E é verdade, né? Quando você tem assim o carinho do seu filho, você vê, né, uma pessoa que trata bem o seu filho, gente, é tudo que a gente precisa. Sim. Né? Ontem foi engraçado quando você me mandou, né? Você foi me partilhar um pouco da sua história, né? Pra gente divulgar. Eu comecei a ler ali, você falando da sua visão como catequista, do que é catequizar, de como alcança a vida das pessoas. Eu voltei, a Aliale sabe disso, eu falo com ela que comecei a devagar. A caixinha de Pandora dela se abriu. E eu fiquei ali. Sabe aonde é que eu fui? Eu fui em São José de Anchieta. Eu fui nele chegando ao Brasil, catequizando os primeiros, catequizando os índios. E eu falei, cara, olha como é nobre, né, essa missão de catequizar. Ó, a pessoa encheu os olhos d'água. Porque, assim, eu fico imaginando ele chegando, não sei, num navio, assim, e levando a palavra de Deus para os primeiros, que nem falava a mesma língua que ele, sabe? Hoje é padroeiro dos catequistas. Sim, sim. E, assim, como que isso chega até hoje? Né? Como que se perpetua a missão do catequista na igreja? E você fica pensando assim, cara, como que é bonito o catequista poder levar a palavra de Deus e instruir uma pessoa na fé. Né? O pai e a mãe ensinam em casa a rezar o Pai Nosso, rezar Ave Maria, uma oração ou outra. Mas o catequista, ele dá uma base ali que é um alicerce para a vida toda. Eu me lembro da minha catequista de primeira comunhão. Nossa. Eu me lembro dela. Eu me lembro Eu também me lembro. Eu me lembro da minha catequista de crisma. E agora, recentemente, quando surgiu a oportunidade de trabalhar com adultos também, né? Porque às vezes a criança quer receber o sacramento, mas os pais não têm. E aí, quando a criança começa a caminhar, começa a chegar em casa, fala uma coisa, fala outra, os pais despertam para isso. E aí os pais sentem o desejo de pedir o sacramento também, querem se preparar. Sim. Então, assim, do nada também alguém falou assim, poxa, você podia preparar os pais dessa criança. Falei, não, mas eu não tenho experiência, né? Eu sempre atuei com as crianças. Não, mas por que você não tenta? Não deve ser muito diferente. E eu me lembro que a resposta que eu dei foi a seguinte: se a minha catequista, que tomara que ela esteja vendo isso, né? Se a minha catequista topar me acompanhar nessa jornada, eu aceito. E aí você deve conhecer Vera. Verinha, Vera né? Donofre. Vera Donofre. Que legal. E aí entrei em contato com ela. Eram 4 pessoas de Olaria. E aí foi a primeira experiência também com a catequese de adultos, né? E aí eu falei, Verinha, a situação é essa, você topa? Na mesma hora, ela falou, claro! E aí nós fizemos os encontros nas casas, né? Mas preparando esses adultos lá pelo colégio, porque eram pais de alunos do colégio. E aí, pais e padrinhos. E aí foi tão bom que aí não consegui parar mais. Ai, gente. E Vera é um doce também, né? Nossa, nossa. A pergunta que não quer calar é, você lembra do seu professor de primeira comunhão? Eu lembro do meu catequista, foi Regina. E aí, pessoal de casa, vocês lembram do seu catequista? Boa pergunta. Deixa aí o nomezinho. Eu lembro. A catequista da minha crisma foi tia Elba, que é minha madrinha de crisma. A minha também. A minha madrinha não, minha professora. Minha sua madrinha tá sou eu, calma. A minha catequista de primeira Eucaristia foi a dona Lourdes, esposa do seu Jodir, lá de Olaria. Nossa. Lembra dela? Sim. Foi dona Lourdes. A minha foi tia Maria José, lá da São Roque. Eu fiz primeira Eucaristia na São Roque. Eu comecei na São Roque também com a Marlene. Depois, eu era um caso meio perdido. Mas não se perdeu, não, ó. Não, é achado.
Perdido o quê? Ai, gente, a minha mãe me levava, vai pra catequese, vai. Eu Assim, arrumava né? desculpa. Teve um dia que até desculpa eu falar isso. Teve um dia que eu fiz xixi na calça. Enorme, que eu sempre fui grandalhona, enorme. Eu vim com o casaco da catequista amarrado na cintura pra casa, porque eu não sei porque eu fiz xixi na calça. E aí ela insistia comigo, que ela morava perto da minha casa, ela insistia. Aí minha mãe falou assim, Dá um daqui a tempo pouco dela. vai. Eu fui fazer minha primeira comunhão com 12 anos. Mas quando eu comecei fazendo graças com Regina, a catequese, Regina foi também ali insistindo comigo. E aí eu fiquei. Depois, gente, a gente vai para a igreja pelos nossos próprios pezinhos. E aí tudo acontece, né? Quando a gente vai pelo nosso próprio pezinho. Mas você falou de uma coisa muito importante, a insistência, né? Dos pais oferecerem isso para os filhos. Porque, né, para a catequese de primeira Eucaristia, eles chegam em torno de 9, né, 8, 9, 10 anos, nessa faixa etária. Sim. E aí eles ainda não têm muito discernimento de que aquilo é tão importante para a vida deles. É verdade. Que aquilo ali é uma preparação de um terreno onde vai germinar, né, esse relacionamento com Deus. Nossa. É ali que vai começar, né? E às vezes os pais, se ele quiser ele vai, se ele não quiser ele não vai. Então, a gente encontra alguns que fazem que tem um pouco de insistência e matriculam a criança, e a criança começa e depois vai, né? Alguns se encantam e permanecem, seguem juntos. Sim. Conforme eu já tive a experiência de preparar a criança para a primeira Eucaristia e de quando ela chegava no 7º, 8º ano, que já estava se preparando para a Crisma, ela vir ser auxiliar de catequese. Pô, que legal. Né? Então, assim, e outros não, que ficam ali, passam aquele tempo, realmente ainda não germinou a semente que foi plantada, mas ela vai germinar. Ela vai germinar. Observa a natureza. Tudo tem seu tempo. Cada planta tem o seu tempo de germinação. Sim. Uns têm aquela coisa de germinar sozinho, outros precisam estar grudadinho com outros elementos para poder ter força para poder seguir adiante e germinar. Então, é mais ou menos por aí. Então, eu acho que é fundamental os pais matricularem seus filhos na catequese. Sim. Não, eu vejo, assim, isso é uma coisa interessante, porque, assim, nós somos... eu falava isso com a Grazi ontem numa partilha por mensagem, né? Nós somos... A base familiar, querendo ou não, nós somos os primeiros catequistas dos nossos filhos. A gente tem que ensinar a palavra de Deus, o que é certo, o que é errado, o caminho, mas, assim, inseri-los também nas coisas da igreja, nos sacramentos, né? E quando você pede para ser persistente, insistir mais, é porque, assim, alguém insistiu na gente. Uhum. Alguém insistiu na gente, então, assim, é importante que a gente reproduza o que fizeram conosco, né? Na suavidade, na leveza, mas também na responsabilidade, porque as coisas de Deus são coisas sérias. E você tem que falar de coisas sérias para crianças, né? Como é que é isso, Josi? Você tem que falar brincando de coisa séria. A gente consegue falar sério brincando. Sim. Né? Hoje em dia a catequese também é muito mais dinâmica, né? Sim. Hoje em dia é. Antigamente, no meu tempo, a gente decorava as respostas e tudo mais. Né? Hoje em dia a gente consegue, através de dinâmicas e coisa e tal. Né? As crianças também, hoje em dia, elas gostam mais, né, desse tipo de atividade. Então, assim, você faz uma visita numa paróquia vizinha e lá você conta a história daquele santo e aí você mostra, né? É uma brincadeira de amarelinha que você transforma aquilo num sacramento e vai colocando. É uma brincadeira de caça ao tesouro e você encontra lá os mandamentos. Então, a gente vai transformando isso daí em coisas mais dinâmicas, né? E eles vão assimilando. Eles vão assimilando, sim. Porque como tudo se atualizou, a gente também tem que dizer que o catequista tem que se atualizar e se modernizar para poder falar da palavra, né? Nossa. Tem que estar toda hora numa atualização
E um pouco, assim, de exemplo disso foi o período da pandemia, né? Porque eu lembro que as crianças, elas começaram a fazer catequese na São Roque através de vídeo catequese. Não vou botar videoaula, porque não é uma videoaula. Vídeo catequese, né? Elas... todo sábado de manhã, no horário, elas estavam ali na frente da telinha, acompanhando, né, o catequista, acompanhando pelo livrinho. E assim, eu falei, cara, a catequese, ela não para, né? Ela teve que se reinventar ali para continuar, né? É verdade. Como que foi esse período, Josi, de evangelizar, catequizar na pandemia? Difícil. Difícil, porque catequese é encontro, né? É experiência. E experiência é junto com o outro. Né? Então, assim, foi difícil, mas superamos e estamos aqui. Né? E aprendemos uma nova ferramenta para chegar ao outro. Sim. Né? Porque num dia, o máximo que você sabia era tirar uma foto com o seu celular. No outro dia, você já tinha que estar editando um vídeo, porque a sua primeira aula, né, já vai começar. É verdade. O seu primeiro encontro de catequese já vai começar. Então, você teve que se virar nos 30, mas o Espírito Santo também capacita. Aí você vê que a palavra de Deus, ela é atual. Ela né? se atualiza. Ela se atualiza porque ela capacita. Gente, depois que você olha para trás, quando alguém fala assim, filma tal coisa e edita. Eu falo, não quero mais, não. Eu sofri tanto. Obrigada, querida. Sofri tanto com aquilo, me virando nos 30 com aquilo. Mas eu fiz. Gente, eu fiz. Olha que coisa bacana. Sim. Não fiz sozinho. Foi pela graça de Deus. Mas eu fiz. Então, assim, né? Deus vai ajudando. E a catequese foi. E muitas crianças conseguiram receber o sacramento, apesar dessa situação assim de distância, né? E assim, esses momentos são importantes porque às vezes é um ponto de alívio naquela rotina maçante que a gente estava vivendo numa pandemia, né? Sim. Porque assim, tudo que desfocasse a gente de um vírus, um troço que ia matar qualquer um que encontrasse, que poderia chegar e tirar um ente querido seu, quantas pessoas que vieram a falecer devido à pandemia também, né? Então, assim, tiveram pessoas que elas se afastaram tanto do mundo que talvez o único ponto de palavra de refrigério foram esses momentos de uma catequese online, uma aula online, de uma missa online, para poder ter esse encontro. Porque você falou uma coisa que eu achei interessantíssima, catequese é encontro. E é encontro mesmo, porque assim, é como se fosse um monte de pedra bruta que você bota dentro de um saco, o Espírito Santo, e vai lapidando, né? Vai. Que aí eles vão ficando sem as pontas, sem aquelas coisas, e vai ficando arredondado, vai ficando bonitinha, né? Moldado. É aquelas pedrinhas de rio, sabe? Que fica lá, podia ser um brutamonte, mas você pega, você vê assim, cara, que maravilha. Você me fez lembrar de uma coisa interessante da época da pandemia. Todo mundo em casa. Eu fiquei 3 meses em casa e não percebi. Quem me despertou para isso foi o meu vizinho. Quando eu saí lá de fora para colocar lixo na rua, ele falou assim, você estava aí? Aí eu falei, sim. Aí ele disse assim, não, porque tem 3 meses que eu não te vejo. Aí eu falei, gente, o que é isso? Mas, ao mesmo tempo, todos os dias da pandemia, nós tínhamos um grupo de pessoas do colégio que fazia uma chamada online e nós estávamos em oração. Sim. Durante a pandemia. E aquilo foi importantíssimo. Aquilo foi o que nos sustentou, sim, porque todo dia a gente abria a nossa chamada lá e nós tínhamos que contar uma coisa boa que tinha acontecido naquele dia e fazendo um pedido por alguma situação que alguém estivesse vivendo. Então, aquilo foi um refrigério para a nossa alma, aquilo nos sustentou, né, durante a pandemia. Foi esse encontro que aconteceu, encontro de almas, mas... Sim, e como é importante a gente ter esse... criar vínculos. Porque assim, né, a gente às vezes pensa assim, eu sou independente, eu não preciso de ninguém. A pessoa se transforma numa ilha. Só que não, gente, nós não somos ilhas.
Nós não somos. Nós somos continentes e, assim, pessoas próximas da gente às vezes precisam de um conselho, de um abraço, de um colo e a gente tem que se fazer encontrar. E você falava uma coisa um pouquinho antes da gente começar que eu achei sensacional. A gente partilhava na mesa, né? O colégio é formação para a vida. Treinamento. Um treinamento. Você usou esse termo, eu achei tão sensacional, porque você tem que conviver. Você tem que aprender a respeitar o outro. E a catequese, você aprende da sua fé. Para respeitar o outro na fé do outro, para você respeitar a Deus, para você respeitar os seus pais, para você respeitar tanta coisa. E assim, você pensa assim, às vezes a pessoa pensa, a criança vai para catequese, é 1 hora sem meu filho. Cara, não pensa assim. Não pensa assim. É 1 hora do seu filho se encontrando com Deus. Com Deus. Com Deus, através de Nossa Senhora, através do Anjo da Guarda, através da história dos santos, né? E ele vai se encontrando, através dos objetos litúrgicos, né? A nossa igreja, ela é tão bonita. Sim. Ela é tão bonita que quando a gente consegue perceber, né, a beleza nos mínimos detalhes, né? E que a catequese só vai dar uma pincelada, né? A gente vai ter que ter essa sede aí de buscar para conhecer mais. Então, quando a gente consegue perceber essa beleza, a gente se aproxima do belo. Sim. A beleza nos leva ao belo, né? E isso é tão bom. Isso é tão bom quando uma criança fala assim, quando abre o olhinho assim, fala desperta, assim, né? Tia, mas era isso? Fala, não é que era? A Josi fez uma formação uma vez para os coroinhas. Não, foi para uma formação, deu uma pregação para o pessoal da Crisma, da Catedral. Da Catedral, né? Uhum. Gente, a gente estava ali ajudando, né? E Josi falando... Gente, e o pessoal, assim, os olhos brilhavam, sabe? Porque eram coisas, assim, que... Abre aspas. Todo mundo já sabia, fecha aspas. Mas a forma que se colocava, do jeito que se colocava, aquela pincelada de memorização, sabe? Quando você come alguma coisa e fala assim, comidinha de vovó. Sabe quando você ouve alguma coisa e fala assim, nossa, tia Josi falou aquilo. E ficou tão marcante que o pessoal depois foi lá e falou assim, olha, a pregação da tia Josi, quando ela falou sobre isso, achei tão legal a forma que você é falado. E é exatamente isso, de você... poder levar o belo, tudo que a gente tem como referência. Porque a gente tem muita coisa. A gente só tem que ser curioso. E assim, é interessante também porque um catequista, ele também forma um outro catequista. Né? Você já parou para pensar que catequista forma vocação? Sim, com certeza. Eu estava aqui pensando assim, gente, tia Josi já formou sacerdote. Ainda não, mas tem 2 a caminho. Tem, não tem? Tem 2 a caminho. Não enquanto catequista, mas enquanto professora de ensino religioso. Sim. Eu tenho 2... Eu penso muito nisso, né? E 2. Um estava na alfabetização. Naquele mês de agosto que você faz também profissões, né? Que você quer ser quando você crescer. Sim. E foi o primeiro que me disse, padre. E eu nunca mais esqueci daquilo. Nossa. E ele está no caminho. Amém. Ele está no caminho. E eu vou vê-lo, se Deus quiser, ordenado sacerdote. Que legal. Será uma alegria. Até emociona. Oh, meu Deus. Porque não deve ser simples chegar a um sacerdócio, né? Ser ordenado. Mas através das mãos dele que a gente também toca a Deus, né? Exatamente. Então, assim, rezo por ele, pela família dele, e um outro também, depois, esse não disse antes não, mas está a caminho, passou por mim, faço parte dessa história. Que legal. Né? Então, assim, é muito bonito isso, e aquilo que você falou, um catequista forma outros catequistas, né? Eu chamava de fiéis escudeiras. Sempre tinha 1 ou 2 alunos junto comigo na catequese. E aí eu falava, tia, vai ter catequese hoje? Claro que vai. Se minhas fiéis escudeiras forem, vai ter. Aí alguns sabem que são meus fiéis escudeiros e vão continuar sendo, né? Rezo por mim, eu rezo por eles. Outros escolheram
as profissões, né? Que querem exercer, mas eu tenho certeza que aquele bem que eles fizeram lá na catequese, ainda sendo crianças, né, jovens, adolescentes, faz a diferença na vida de alguém. Fez e vai fazer. Né? Sim. Eu lembro da primeira comunhão do Nicolas. A turma do Nicolas era uma turma grande. Foi uma dessas turmas grandes lá do colégio. E assim, quanto que foi emocionante pra gente, pra família. A gente olhava um pro outro, chorava. A irmã Coramá olhou pra mim. Eu olhei pra vocês, eu não me aguentei. Eu comecei a chorar. Porque foi assim, cara, é muito lindo você ver seu filho recebendo Jesus Eucarístico pela primeira vez, cara. Ele sendo ali um mini sacrário vivo, sabe? Eu nem chorei. Aí fui do meu afilhado, que foi um tempinho depois. Mesma coisa. Eu nem chorei. Porque você pensa assim, poxa, essa criança linda que um dia Deus me deu a graça de apresentar para o batismo, hoje recebe Jesus, sabe? Foi assim, foi sensacional, sabe? E eu acho que às vezes a gente não tem essa dimensão total, sabe? Da onde é que a catequese leva, né? São sacramentos. Sim. Né? De onde que leva, não. Quem leva, né? A quem leva. A quem leva. A quem leva. Porque eu lembro a primeira comunhão do Bernardo, eu lembro que, assim, né, a gente estava passando por alguns perrengues e fomos à missa, normalmente. Perrengues. Saúde. Perrengues. Saúde. Perrengues. Nem existe isso Não. No vosso dicionário. Não. E quando... eu sempre falei para ele o seguinte, eu falei, filho, não é qualquer coisa. Ali é o corpo e o sangue do Senhor. Aquele homem que morreu na cruz, ele se faz presente aqui. Então, não brinque, não zombe, não olhe como o outro vai receber Jesus. Não, é você e ele. Não é mais ninguém. É você e ele. É um momento só seu. E ele falou assim, sim, mamãe, fica tranquila. A professora falou tudo. Eu falei, então... Já estou preparada. Tô formadíssima. Eu falei assim, então, vai com Deus. E na missa, assim, eu sempre falei com ele, não brinca muito na missa. Eu sei que criança tem essa coisa de, às vezes, cutucar, dar uma faladinha, uma implicância. Eu falei assim, mas tenta prestar atenção, porque a gente recebe... Deus em várias formas, o altar de Deus em várias formas ali. Então, presta atenção em todo rito, em todo momento, que você vai sair de lá, principalmente nesse dia que você vai estar tendo um encontro com Jesus, você vai saber o que é isso. Aí ele foi comungar, né? Foi receber Jesus, né? Receber o sacramento da Eucaristia. Na hora que ele foi comungar, ele se ajoelhou para receber Jesus. E começou a chorar. Ele chorava de um lado, eu chorava do outro. Eu sempre me Profeta emociono. Cabecinha também. O profeta Cabecinha olhou para minha cara e falou assim, o que está acontecendo? Eu falei assim, um lapso. Entendeu? Enquanto ele estava lá, né, depois, fazendo as orações dele, eu só falava assim, Deus, obrigado. Obrigado por ter sido firme e ele ter chegado até aqui. Sabe? Porque são dias que você tem que sair da sua casa e levar até a catequese, fazer uma hora para esperar a criança, levar a Santa Missa, ensinar o certo, ensinar o errado, ensinar a ter responsabilidade. Porque eu digo uma coisa, Grazi, e isso é para a vida. O colégio ensina até aqui. Os pais ensinam daqui para cá. A catequese ensina até aqui. Os pais ensinam daqui para cá. Tem coisa que é responsabilidade nossa dentro de casa. Sim. Vocês vão dar o tempero, mas a gente que vai ter que estar lá misturando, sacudindo, essas coisas todas. Os pais também são catequistas. Os pais são catequistas. Né? São os primeiros, na verdade, e depois são os para sempre. Todos nós batizados temos essa missão. Essa missão. Né? E aí, alguns encaram a missão de uma forma, outros encaram de outra forma. E, às vezes, transferem aquela responsabilidade que é dele para outras pessoas. E que bom que existem pessoas que podem fazer isso, né? Porque não é simples, né? É muito importante, mas não é algo muito simples. E aí, que bom que a gente tem pessoas na igreja que podem se dedicar a isso,
né? Não estou nem falando de mim, estou falando do grande número de catequistas, pastoral, né, que existem na igreja e que ajudam essas crianças a conhecerem o caminho. Sim. Conhecerem o caminho. E aí os pais, depois, só têm a missão de continuar, né? De acompanhar, até que eles cheguem numa idade em que eles, como a Grazi disse, caminhem com as próprias pernas, né? Então, assim, é só um start. Sim. É só um start. E você falando lá que você se emocionou, eu sempre me emociono nas primeiras Eucaristias que a gente participa junto com eles, né? Porque a gente acompanha a história da criança. Aquele que quer vir à missa, mas o pai e a mãe não levam, porque a gente encontra, né? Sim. Crianças. Meu filho, você foi à missa? Não fui, tia. Meu pai e minha mãe não me levou. Eu queria ter ido. Aí você acompanha. Aquele que foi a todas as missas, que seguiu ali, né? Aquele que teve problemas na caminhada, mas tinha o desejo. Então, na hora que aquela criança na fila, que eu fico sempre assim, né? Esperando ali para dar aquele tapinha nas costas, assim, vai, porque sobe um, o outro fica esperando, aquela organização que tem que ter para a dinâmica da missa. E aí eu bato assim nas costas, vai, meu filho, agora é sua vez, né? E eu sempre me emociono, porque vem na minha memória. Tudo que né? vocês passaram. Esse aqui lutou, gente, esse aqui lutou para estar aqui. Sim. Né? Esse aqui vai fazer, né, uma caminhada porque os pais vão continuar com ele. Algumas coisas assim a gente vai pensando e vai rezando naquele momento. Sim. Eu fui a uma primeira Eucaristia, até do meu sobrinho, né, no Mercês, e eu achei lindo, né? Todos são lindos, mas teve um pai, e aquele pai, ele me desconcertou. Eu não sei se você vai estar vendo, pai, mas aqui, ó, tem meu respeito, meu coração, e tenho rezado por você desde então. A filha dele, uma princesinha, bonitinha, foi para a fila da Eucaristia. Na fila da Eucaristia, ele já estava de joelho, rezando, intercedendo e aquela coisa toda. Quando ela recebeu Jesus, ele desabou a chorar. A primeira coisa que ele fez ao encontrar ela foi pegar, dar um abraço nela, os dois ajoelharam e rezaram juntos. Aí eu falei assim, meu Deus, para ele é um momento tão... E é exatamente isso, quando a gente vê os nossos filhos recebendo o amor da nossa vida... Nem fala. É a coisa mais linda do mundo, porque a gente... Isso é fala nossa, né? A gente não cria filho pro mundo, a gente cria filho para Deus, pro céu. Pro céu. A gente não quer filho jogado aí na sociedade. A gente quer filhos que sejam santos na sociedade. Que façam a diferença. Que façam a diferença. E isso, às vezes, é complicado, porque vem a questão do catequizar todo dia. Lembrar todo dia daquilo a quem ele pertence. E pra gente também catequizar todo dia, a gente tem que buscar todo dia. Exatamente. Né? A boca fala daquilo que o coração tá cheio. Sim. Quando o nosso coração tá repleto assim de Deus, do Senhor Jesus, das coisas do céu, a gente consegue transmitir para os nossos filhos, sabe? Aí eu acho que vira uma coisa natural dentro de casa, vira algo que faz parte ali todo dia, né? E os nossos filhos, assim, a gente olha para a criança hoje ela tem muitas ofertas de todos os lados. É muito difícil eu pegar a Ana e botar a Ana para assistir um cantinho da criança da Canção Nova, que eu acho sensacional. Se eu pudesse, todo dia, 10 horas da manhã, eu sentava ali e ficava eu vendo o cantinho da criança. Porque é sensacional o que eles fazem ali. É muito bom. E, em contrapartida, você tem TikTok, YouTube com uma gama de vídeos de todos os tipos, de todos os jeitos que prendem a sua criança ali. E você trazer para as coisas do céu... É realmente uma missão que a gente tem que perseverar. Porque não é uma missão fácil. Não é uma missão fácil. As outras coisas são atrativas demais, né? Então, quando você fala da catequese dinamizar e tudo mais, envolve, né? Eu vejo a Helena, quanto que ela gosta de estar na catequese quarta-feira. Às vezes acontece de precisar, Helena, hoje eu não sei se vai dar para você ir na catequese, porque eu procuro evitar ao máximo deixar faltar. Mas às vezes acontece de você ter alguma coisa que você não tem o que fazer. Ela não gosta. Não gosta, porque ela gosta de estar ali, ela gosta de servir na missa da catequese. Então, assim,
E a gente vê a criança realmente, ela desejando estar ali, ela querendo. Eu acho que isso é reconfortante para os pais, eu acho que para o catequista também. Sim. Quando ele vê esse desejo do pequeno de querer se aproximar de Deus, né? Sim. Tá com a boca cheia. Você falou assim de você se abastecer, né? Então, assim, a gente precisa rezar muito. Sim. Né? A gente precisa estar se preparando sempre, né? E eu ouvi uma coisa muito interessante, não sei se foi ontem ou anteontem, que a pergunta era: você sente mais falta de sobremesa ou de Deus? De Deus. Aí, aquela pergunta me levou assim, gente, às vezes a gente sente falta de coisas tão passageiras. Tão pequenas, né? Tão fúteis. pequenas. Aí eu ainda estava pensando nisso, falei assim, eu acho que isso aí é você ter amor a Deus. É quando você sente falta dele. Com certeza. Se a gente parar para pensar e voltar ao tema da pandemia, a gente teve igrejas fechadas. Quantas pessoas ficaram muito abatidas por não poderem estar recebendo Jesus? Nossa. Por não poderem estar recebendo a palavra. A palavra tinha pela telecomunicação, graças a Deus que Deus inspirou essa tecnologia. A tecnologia tem os seus pontos favoráveis, assim como nós já falamos, né? Mas, assim, o quanto mesmo depois da pandemia, as igrejas não voltaram a encher. Sentia-se tanta falta das igrejas abertas, mas agora as igrejas estão abertas, mas os bancos estão vazios. Então, quer dizer que o doce está tomando o lugar de Deus. É um ponto de atenção É verdade. que a gente tem que ter. Né? Porque quem garante que nós não passaremos novamente por uma situação como essa? Sim. E como reagiremos? Né? Essa é muita oração. É verdade. E o interessante é falar que eu estava aqui pensando enquanto estava mastigando, tá, dona Graziele? Muito obrigada por me jogar para esse canto. Mas, assim, Josi, agora tem uma coisa que, assim, eu acho que o catequista enfrenta, que é depois da catequese, depois da primeira Eucaristia, a criança só volta na crisma. Esse intervalo, como é que fica? Porque, assim, nesse período muita coisa apresentada para a criança nos dias de hoje. Sim. Como a gente manter as crianças nesse espaço-tempo? Como a gente fazer elas, sabe? Como incentivar mais? Porque, assim, eu sei que tem a perseverança, mas não é todo mundo que persevera. Mas o próprio nome não ajuda, né? Perseverança parece um negócio cansativo. Desculpa a sinceridade. Desculpa a sinceridade. Não precisa se desculpar, né? Você só falou o que a gente pensava. Que é como o sacramento da reconciliação. Confissão, penitência, reconciliação. Gente, eu gosto de reconciliação. Porque, para mim, o sacramento da confissão é isso. É eu me reconciliar com Deus. Né? Aquele abraço que eu vou lá e recebo de novo, ele me acolhe, e agora vamos tentar tudo outra vez. Né? Então, a perseverança, que é essa fase aí de uns 2 anos, né? Entre os 10 e os 11, os 13, que ele só pode se inscrever para a crisma com 13, realmente é um vácuo. E é um período de idade que eles estão assim na aborrecência. Né? Então, assim, acorda. Mudanças. Bom dia. E no outro dia, bom dia por quê? Né? Não, nem dá bom dia, não. Bom dia por quê? Então, a gente fica delicado. Nós tivemos uma experiência lá no colégio, foi no ano passado, que alguns se inscreveram para a perseverança. Então, a gente fez uma dinâmica diferente. Né? Não tinha livro, não tinha nada. A gente saía. Um dia a gente foi lá para a igreja no Suspiro ali. Santo Antônio, obrigada. Santo Antônio, aí vamos fazer a catequese aqui. Outro dia a gente estava no jardim, outro dia a gente estava na capela, outro dia a gente estava lá no ginásio. Então, a gente fez uma catequese assim completamente fora da caixinha, vamos dizer assim, né? E aí, eles gostaram, eram 5 meninos. Eu falava que era o Clube do Bolinha, eu e o Clube do Bolinha. E aí, quando
passou, né, para esse ano, porque aí muda o horário da gente na escola, e como a catequese geralmente é um serviço voluntário, né, nas escolas, pelo menos onde eu trabalhei, era um serviço voluntário, e na igreja também ninguém recebe para estar lá administrando os encontros de catequese. Sim. Então, assim, no que troca os horários, não deu para a gente continuar com essa perseverança esse ano, né? Mas eles sentiram falta. Porque eles perguntaram, tia, vai ter a perseverança esse ano? Vai ter o nosso encontro de novo? Aí eu falei, vamos ver se vai combinar o horário. E não foi possível, né? Então, assim, realmente é necessário. É necessário. Eu queria perseverar, sim. Não é? É necessário, mas é... É porque, assim, é o tempo que eles têm. Eu vou denunciar aqui, fazer uma denúncia. Não, por exemplo... Atenção. Puxar a orelha do Bernardo. Não, mas é sério, por exemplo, a gente tem lá em casa um adolescente de 13 anos, pré-adolescente, né? Então não é adolescente. Maior que eu? Que eu também. Que se encontra, né, fez a primeira Eucaristia, é coroinha, tá caminhando aí, mas aquela questão. Vamos perseverar, meu filho. Vamos continuar, vamos. Grupo jovem, acima de tantos tempos. Aquilo, acima de tantos anos. Aquilo lá, acima de outras coisas. Aí você fica assim, para fazer a crisma, tanto tempo depois. Eu vejo, aí a gente conversando, né? Eu falei para ele, filho, poxa, chama seus amigos para estar contigo na igreja. Eu sempre estimulo ele para chamar o grupinho dele, a patotinha, para estar presente. Não, mãe, eles têm tempo, não. Aí agora compraram um jogo online para ficar jogando a molecada. Um jogo de caminhão, que eles ficam fazendo rota de entrega, essas coisas assim. 2 horas, 3 horas. O grupo todo reunido, gritando, eu vou bater, eu não vou conseguir fazer a entrega, eu perdi, eu isso. Aí eu assim, gente, é um tempo que a gente pode estar fazendo outra coisa. Uma evangelizada aí. Aí eu já tô assim, como é que eu vou catar esses moleques pra poder dar uma deixa, né? Porque assim, se eu catequizo o meu tem que catequizar. Porque é feito dominó, né? Vamos lá, você sabe da palavra de Deus, então você vai falar da palavra de Deus pro seu amiguinho. Você não vai engolir o que o amiguinho tem a te dizer. É igual o Nicolas. Porque o Nicolas, assim, ele tava servindo como coroinha, né? E aí, o Nicolas fez uma coisa assim, ele fez uma coisa muito bacana. Ele resolveu chamar um dos amigos do colégio para ir com ele à missa. Então, eles vão juntos toda a missa. Eu soube disso. Eles vão juntos toda a missa. E agora o projeto dele é chamar mais um. Olha Só que aí eu perguntei a ele, Nicolas, e você não tá indo mais servir como coroinha? Ele, mãe, se eu fico com ele na missa, como que eu vou servir? Eu me calei. Eu falei assim, eu prefiro que ele esteja com um amigo ali, traga mais um, evangelize. E ele falou assim, ainda mais se eu trouxer fulano. Não vou falar de fulano, porque ele que vai fazer o convite. Ainda mais se eu trouxer a fulano. Porque se eu trouxer a fulano, como que eu vou deixar os dois lá no banco e eu vou servir? Eu falei, não, filho, fica com eles. Ele entendeu. Ele entendeu. Sim, exatamente. A gente, esse tempo atrás, foi na missa, aí sentamos para tomar o café, porque a gente foi nos arautos, embaixo tem aquela parte para tomar café, fazer o lanche. Sentamos ali para poder... Maria estava brincando, aí Bernardo sentou e a gente partilhando sobre a missa, de repente surge um amigo do Bernardo. Aí ele olhou pra minha cara, oi, tia! Eu falei assim, oi, meu filho, o que você tá fazendo perdido aí? Ele, não, eu fui na missa ali, aí a gente veio aqui pra visitar. Falei assim, poxa, marca um dia pra ir na missa com o Bernardo. Aí eu falei, Bernardo vai fazer crisma? Chama a molecada toda pra fazer crisma também. Quem não tem sacramento, chama também. Mostra como é que é a tua fé, mostra como é que é a tua igreja. Sabe? Porque assim, é tanta coisa que é apresentado do mundo, por que a gente não pode apresentar as nossas coisas também? É verdade. Sabe? Então, aí por isso que eu falei da perseverança, porque assim, é uma trocazinha de chave que, se você não tiver presente ali falando, você perde o jovem da crisma. E nessa fase eles querem coisas dinâmicas. Sim. Né? Então, acho que o ideal seria isso. Seria fora de sala de aula, né? Porque fora de um quadrado, vamos dizer assim. Sim. Né? Eu vou ser honesta, não perseverei, não. Na minha época nem tinha perseverança. Na minha época tinha. Era um livro... Não tinha. Mas assim era um livro deste tamanho. Eu também não participei da perseverança. Eu voltei depois para o grupo jovem. Aí do grupo jovem eu fiz o COR. Que assim... o COR... Cara...
Divisor de águas. Porque fala da tua fé. Eu sempre falei assim, o core não tem que mudar. Porque a essência do core é aquela dali. É você apresentar a fé católica para as pessoas. Então, o core não tem que mudar, ele tem que ser aquilo dali. Quem não sabe o que é core, gente, curso de orientação religiosa. Sim, deixando bem claro, porque a gente também às vezes tem que botar, né, aquelas... Pois é, abrir os parênteses e explicar as siglas. A gente se conhece, sabe o que é verdade, isso. Mas assim, e ali pra mim, tipo assim, pum, embasou. Sim. Tive um encontro assim mais querigmático com Jesus, depois embasou, e aí eu fui buscar a crisma. Aí na crisma que eu fui ter mais aprofundamento e tudo mais. Depois, eu lembro que depois, quando o Padre Marcos chamou eu e o Tom para sermos catequistas de uma turma na catedral, eu fui no livrinho, no meu caderninho, eu sempre fui de anotar tudo, da tia Elba, com as folhas da tia Elba colada lá. Isso assim, foi uns 10 anos depois. Eu peguei meu caderninho e muita coisa que eu utilizei para aquela turma de catequese foi dos escritos da tia Elba. Porque era muito bem embasado, assim, e trazia muito conteúdo, né? E assim, Josi também, para quem não sabe, Josi é professora de ensino religioso, mas também ela deu aula para mim lá no IFAP, no curso de teologia. Né? E assim, eu lembro de uma coisa que você comentou, que eu preciso falar disso aqui rapidinho, gente. Ai, meu Deus, o que será? Que você dizia que as perguntas... você vai tirar. Que as perguntas mais teológicas que você encontrou na sua vida foram de crianças da antiga alfabetização, hoje, 1º ano. Josi, fala disso pra gente, pelo amor de Deus. Eu não sei se é uma fase da vida deles que eles estão, assim, completamente abertos, né? Descobrindo o mundo, e eles conseguem perceber coisas que, às vezes, a gente não consegue, né? Porque a gente já tem um monte de limites que a gente vai colocando. Sim. Então, é muito interessante isso, né? Eles fazem perguntas muito profundas na alfabetização, que eles estão abertos, né? Descobrindo. Sim. Então, assim, na época ainda até comentei, falei, eu acho que eu vou escrever um livro só com essas perguntas. Isso. Porque daria. Eu adoraria. Daria. Só um exemplo, assim, rápido, assim. O Natal, 25 de dezembro, tá? Os anos. Aí aquela coisa do ano zero, né? Que a partir dali, do nascimento de Jesus, começou a era cristã. Aí, tia, se começou a contagem dos anos no dia que Jesus nasceu, por que o ano novo não é no Natal? Pegou a tia. Faz sentido. Faz sentido. Mas uma criança de 7 anos fazer essa matemática, assim, né? Essa logística, pensando, né? Tem que começar dali. Então, assim, e outras coisas, né? Também. Então, assim, as crianças, elas nos aproximam muito de Deus. Sim. Né? Porque elas conseguem ver o puro, o genuíno. Se uma criança gostar de você, ela gosta mesmo. Se ela não gostar. Se ela não gostar, é porque tem alguma coisa errada. Entendeu? Então, não é ela que tem que mudar, é você que tem que descobrir o que está falhando ali, naquela comunicação. Porque ali é pureza. Sim. Ali é pureza. Então, talvez seja por isso que Jesus falou para a gente se assemelhar mais a elas. Vinde a mim os pequeninos. Eu acho que de uma forma assim... Porque deles é o reino do céu. Não, e de uma forma sucinta. As crianças, elas fazem... as melhores perguntas, assim, os melhores gestos também, né? De acolhimento, de amor, de mostrar a presença de Deus, de mostrar colo de Deus, de mostrar o cuidado de Deus com a gente. Porque quando a gente espera atitudes de pessoas adultas, humanas, palpáveis, vem uma criança e te dá aquele abraço e fala assim... É como se Jesus te abraçasse e falasse assim, te amo. Anteontem, eu tenho o hábito, às vezes, de sair na terça-feira e vou lá na sala da minha filhada para falar um oizinho, né? Aí chego lá, agora eu sou amiga... Sua filhada foi minha catequizanda. Foi? Foi. De crisma. Olha, que beleza! Aí... Tia Vitória. Nossa, não, aí essa filhada é uma filhada de consagração agora. Então nova, tá bom, eu errei. Não, mas Vivi trabalha lá no colégio comigo. Tô de olho nela, né? Aí eu passo lá e falo assim, oi, vim dar um beijo, vim falar um oi. Aí as crianças falam assim, você é o quê, tia?
você é tia? Você é Dinda da Clara? Você é o quê? Aí eu falo, eu sou tia da escola, Dinda da Clara e amiga de vocês. Aí eu passo, eles, oi, amiga. Fica naquele negócio. Aí quando foi ontem, aí eu fui lá, anteontem, falei, tchau, gente, estou indo embora, vou ficar com saudade. Aí uma levantou e falou comigo assim, ai, tia, não vai não, porque eu vou ficar com muito amor. Aí eu entendi perfeitamente que era maior do que saudade, era amor o que ela ia sentir. Falei, quem pode dizer uma coisa dessa? Só criança. Só criança. Né? Porque a gente já tem as coisas prontas, né? A gente tem os tipo nossos assim, pré-julgamentos. a gente entende, o ano começa em 1º de janeiro. A gente não pergunta por quê. A gente só entende, não, pronto, o ano começa 1º de janeiro. Não é 25 de dezembro. A gente tem isso. A gente aceita muita coisa sem questionar. A gente aceita sem questionar. A gente a criança que vende o fígado. Você bota aquele tonel, engole tudo goela abaixo e que não sabe nem o que está fazendo da vida. E na nossa fé, a gente precisa questionar, senão a gente não vai se aprofundar. Isso é um ato importantíssimo. Às vezes as pessoas elas falam assim, é só missa. Gente, ser católico é muito mais que missa, tá? Sim. A gente tem que tirar alguns paradigmas assim reais sobre a fé. Existe a necessidade de buscar aperfeiçoamento e aprofundamento. Aperfeiçoamento é aperfeiçoamento humano. Sou eu comigo mesma. Eu, com a minha pessoa, lutando contra os meus pecados, as minhas dificuldades, as minhas carências, os meus traumas, sendo um ser humano mais evoluído e melhor para Deus e para o próximo. Sim. Entendeu? Então, assim, não é aquela questão de eu lutar contra a Grazi ou contra... Não! É lutar contra si. Sim. É lutar contra si. É ser um bom cristão a começar em mim. Eu tenho que ser reflexo de Deus para a sociedade. E eu só sou reflexo de Deus se ele é totalmente, pega todas as áreas do meu ser e tem. E isso é uma luta muito grande. Nossa. A luta é intensa. A luta é intensa. O meu inimigo não é o outro, o meu inimigo sou eu, as coisas que estão dentro de mim, né? E assim, aí você vê, aí depois tem as doutrinas, aí depois tem os sacramentos, aí depois tem o encontro com Jesus. Depois que eu digo, são das várias coisas que a igreja tem, tá, gente? Porque o encontro com Jesus tem que ser o primeiro. Então, assim, não é só chegar assim, porque os padres, Gente, isso é isso. Em perto da grandeza de todo o que somos, né? O que trazemos como fé, doutrina, dogma. Então, assim, tem que ter uma pesquisa, um aprofundamento, uma busca muito maior. A gente, quanto mais se aproxima, mais se apaixona, né? E quem é apaixonado quer saber do outro. Quer fazer o que o outro gosta. Então, assim, com Jesus também, né? A gente se envolve, é uma via que não tem mais volta, né? Não dá mais para voltar. É uma pequena via, né? É verdade. É uma pequena via. Santa Terezinha. E uma coisa que eu preciso partilhar aqui rapidinho nos últimos minutos finais. Já já levantaram todas as plaquinhas para mim. 4 minutos, Paty, que ela não quer a última placa. Então, Thaís. Então, ontem eu acompanhava o podcast dessa nossa querida pregadora. E aí ela dizia, né? Falava das mães estressadas. Eu vi. Entendeu? Você viu, né? Eu quase te mandei. Ela falando das mães estressadas e ela falou uma coisa muito importante, que ela tenta catequizar os filhos dela e às vezes ela fica acompanhando as pessoas que ensinam o filho a rezar dessa forma, daquela forma e tudo mais. E ela se frustrava porque ela não conseguia fazer igual. E eu falei assim, cara, eu tô nesse lugar aí. Às vezes a gente idealiza fazer de um jeito, a gente não consegue fazer do jeito que a gente idealizou, a gente se frustra, a gente briga, a gente não sei o quê. Porque a gente quer obrigar a criança a estar daquele jeito ali. E às vezes não é o tempo dela, é o processo dela. Cada criança é diferente. A gente tem que ir sabendo como é e catequizando os nossos filhos, né? A gente vai comendo pelas beiradas, né? Até a gente conseguir chegar ali no meio, no foco. E ela falando disso, eu falei assim, cara, realmente. Às vezes a gente se frustra porque a gente quer ser igual ao outro, a gente quer fazer igual ao outro. E não tem que ser. Uma coisa, isso eu tenho aprendido na vida. A gente tem que ser a gente. É verdade. A gente tem que moldar os nossos filhos conforme Deus nos dá talentos para a gente poder administrar. Tem dia que é fácil ir na missa com todo mundo? Não. Tem dia que é bom estar na missa com todo mundo?
Não. Aí você fala assim, a missa é maravilhosa, é o sacramento sublime. A gente não está falando que a missa é ruim, não. Só que ir em pé de guerra, você já sai estressado, você briga, a criança grita, você tá lá, a criança... E você fica assim, Senhor... Minha culpa. Cala a boca dessa criança, pelo amor de Deus. Aí, tipo assim, a última vez aconteceu um fato comigo. 3 minutos, já 3 são minutos, 2,5. Não, teve um fato comigo que essa eu vou contar. A Maria cismou que tinha que levar uma bola pra missa. Ai, Jesus, logo uma bola, uma bola. Uma bola, mas uma bola de soprar, aquela bola que estoura fácil. Exatamente. Ai, meu Deus. Você lembrou? Eu recém-operada, não podia tomar susto, essas coisas todas. Não queria me estressar, falei assim, leva a bola, leva o que quiser, só vamos. Momento de oração. Depois da comunhão, a Maria bota a bola no banco. Eu não vejo. Eu sento em cima da bola. Pá! A igreja toda. Quem estava na frente vira para trás, quem estava atrás olha para mim e eu roxa. Aí a Maria, poxa, mamãe, você furou a minha bola. E eu assim... Fica. Nessa hora, toda a teoria da catequese familiar vai pro brejo. E eu só assim, fica um minutinho. Quieta, pelo amor de Deus. Aí eu digo, calma. Eu tô calma. A tiazinha ali na frente que olhou pra mim bufando, a outra ali que eu tô apavorada. E tremendo. Depois eu só falava assim, Senhor, é assim, ela tá aqui. Foi como deu hoje. Hoje, o jeito que deu hoje foi essa. Não tinha outra forma. Porque se eu não trago, se vamos em missa, Diego vai em uma, para eu ficar com as crianças, eu fico com as crianças, ele vai... Quando a gente vai ser igreja? Família. Quando que a gente vai ser família? Quando que a gente vai ser a base de tudo? E, assim, ter esse remolejo para catequizar, né? É o que você falou, é se atualizar, é saber levar a palavra da forma certa. E, nesse 1 minuto final, eu vou ler aqui a palavrinha que eu tinha tirado antes. Superdose. Quando vedes alguma coisa que se podes fazer com amor, fazei-o. O que não se pode fazer sem discussões, deixai-o. O amor é a força motriz por trás de nossas ações mais significativas. Quando agimos com amor, podemos transformar até as tarefas mais simples em expressões de generosidade e bondade. Que possamos buscar sempre a harmonia e a bondade em tudo o que fazemos, contribuindo assim para um mundo mais compassivo e pacífico. Chulapo. Tudo que falamos hoje, né? É com amor. Josi, muito obrigado por estar aqui, muito obrigado por partilhar conosco um pouquinho da sua história, do ser catequista, das suas aventuras. Né? E porque, assim, é tão bom a gente ver que precisamos continuar e cada vez mais e mais chamar novas pessoas para essa tarefa da evangelização, do catequizar e do falar de Deus. Muito obrigado. Lembrando também que a catequese hoje é um ministério, né? Ser catequista é um ministério instituído pelo nosso Papa Francisco, né? Então, acho que o Papa olhou e falou assim, cara, esses aqui são profundamente essenciais para a nossa igreja, né? Nós sejamos dignos, né? Dignos de estar aí à frente desse ministério, né? Nem sempre vamos acertar. Nem sempre teremos a paciência que gostaríamos de ter, né? Muitas das vezes vamos criar expectativas, né? Mas precisamos, falo isso para mim todo dia, precisamos confiar na providência divina. E sempre rezo, o que Padre Pio dizia, reze, espere e não se preocupe. Nossa. Porque a obra não é nossa. Amém. A obra é de Deus. Então, assim, quando a gente não vê os filhos caminhando com a gente conforme a gente gostaria que caminhasse, espere e não se preocupe. Nossa. Amém. Gente, muito obrigado por nos assistir até aqui. Até uma próxima e fique com Deus. Beijão, tchauzinho. Tchau.